Muito boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do Senhor Jesus e a bênção dos mentores da casa estejam com todos vocês. O tema de hoje é a religião que Jesus não criou. Será que Jesus criou alguma religião quando andou aqui na Terra conosco? Será que ele fundou a religião A ou B? Quando ele veio com a doutrina, os ensinamentos novos, já existia ensinamento em Israel. Já se seguia o Antigo Testamento, os livros mosaicos, a Torá. E Jesus nasceu nesse ambiente, com essas crenças e esses costumes. E ele diz, eu não vim destruir a lei, mas renovar. E Jesus apresenta uma outra visão de Deus, diferente do que a visão do Antigo Testamento. Mas essa visão, até hoje, prevalece em muitos lugares. E é o que a gente vai conversar hoje e pensar a respeito. Eu não quero que ninguém aceite o que eu vou falar de pronto. Eu quero que vocês reflitam sobre o assunto e cheguem à conclusão de vocês. A intenção nossa aqui e de todos os centros espíritas, para vocês que estão chegando agora, não é converter ninguém, que a gente não ganha ponto convertendo pessoas. O objetivo de quem vem na casa espírita é melhorar a si mesmo. O nosso objetivo é o aperfeiçoamento individual. Se a gente puder ajudar alguém, ótimo. Mas isso não é uma obrigação. Isso é espontâneo, isso é do coração. Você não pode mudar uma pessoa, ela é que decide se vai mudar ou não. À medida que você sai e você se torna uma página viva do Evangelho de Jesus, a pessoa te vê no trabalho, te vê em qualquer lugar, porque não existe separação. Tem gente que só é religioso dentro da igreja. Dentro da igreja é irmão, dentro do centro irmã, lá fora apronta todas. Né? Acha porque botou um terno e a Bíblia embaixo do sovaco, é sovaco mesmo que fala aqui ou tem outro nome? Que vai para o céu com tripa e tudo. Não vai não, porque Jesus enxerga o nosso coração. E nem é Jesus, é a nossa própria vibração pela vida que a gente leva. E o Espiritismo, ele tem essa liberdade, né? Quando a gente começa a estudar de verdade a doutrina espírita, você começa a entender melhor a vida. Eu sou médico. E eu digo a vocês, eu devo a minha vida à doutrina espírita. Se hoje, com essa idade, eu não fosse espírita, eu estava tomando um monte de remédio controlado, estava em depressão profunda, porque olhar o mundo sem a visão espiritual é desesperador. Você olha um mundo de injustiça, de fome, onde o mal avança e você não vê melhora, onde o ser humano destrói a natureza e fica por isso mesmo, entre outras coisas que não vale a pena falar, é desesperador. A gente pensa assim, Deus tirou férias ou Deus não existe. Porque toda igreja boa diz que Deus é amor, misericórdia, que ama todos nós, que é justo, não é assim? Então como é que ele é justo se nasce uma criança numa sarjeta, filha de uma mãe drogada, que não vai ter nenhuma chance na vida, e nasce outra numa casa com todo o recurso? Uma criança nasce aleijada, de pequena, sem ter feito nada. E a outra nasce com a saúde de ferro, e tudo que faz, nada acontece com ela. Que Deus justo é esse, que não dá a mesma chance para todos nós? Não encaixa. E a doutrina espírita, ela explica isso. E por que é importante o grupo de estudo, não só as palestras? Porque no grupo de estudo você pode fazer pergunta e resposta. Os livros nossos ainda têm uma linguagem antiga. A codificação, alguns livros já estão tentando atualizar, mas existe uma resistência a essa atualização. Então você pega o Livro dos Espíritos, as falas de Kardec, é a linguagem de 1857. Não é uma linguagem fácil de entender. Joana de Anjos, na literatura do Divaldo, quem já pegou Joana de Anjos e Divaldo, eles têm que pegar um dicionário do lado. Né? E você, num grupo de estudos, não entendi, o que é essa frase? Aí o outro completa, e você sai com um entendimento muito maior. E perguntas que não são faladas, coisas que não são faladas numa palestra, você aprofunda no grupo de estudo. Mas isso não é obrigatório. Cada um decide até onde quer ir. Cada um decide quanto quer evoluir e quando quer evoluir.
Esse é o problema do Espiritismo, a responsabilidade é nossa, né? Não tem como passar na porta da salvação, fazer a campanha do sal, a campanha não sei do quê, usar um lenço mágico com olho não sei o quê, água de Israel, que não vai livrar a sua barra. Quem vai mudar a sua energia, quem vai mudar seu destino, quem vai alterar a lei de causa e efeito é você. E desde que o mundo é mundo, para a gente entender o homem e o pensamento humano, a gente tem que voltar um pouco no tempo. Porque em todos os lugares do mundo, o ser humano veio já percebendo que existiam forças maiores do que ele. Que ele não estava aqui, que ele não era no comando. Alguma força agir nesse universo, nesse mundo, que a gente não domina. Então os homens primitivos, lá na caverna, via um raio. Poxa, aquilo é extraordinário, né? Cai uma luz do céu lá, arrebenta uma árvore. Bom, deve ter um Deus lá em cima jogando raio quando fica com raiva. Via um vulcão estourando, soltando lava, queimando cidade, queimando tudo, terremoto. Deve ter um Deus dentro do vulcão que está com raiva e está destruindo tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou agradar ele. O que esse cara do vulcão quer? Ele quer queimar as coisas, ele quer matar pessoas. Então, para ele não me matar, eu vou jogar as coisas dentro do vulcão lá, de sacrifício. Vou jogar um monte de presente dentro do vulcão, vou jogar gente dentro do vulcão, que aí ele acalma e me dá o que eu quero. E essa ideia de uma força superior, de uma divindade, vem. E à medida que o homem vai evoluindo, o Deus também vai evoluindo. Então o índio via o urso, o leão, o tigre, que era muito mais forte do que ele, porque ele só tinha uma flechinha, uma lança que ele não dominava nem metal. Quando ele conseguia vencer o urso e o leão, o que eles faziam? Vestia a pele, né? O chefe da tribo botava a cabeça de leão, o feiticeiro, porque era o ser mais forte que ele conhecia. Mas quando ele dominou a pólvora, aquele bicho ali já não era nada para ele. O Deus dele passou a ser outro. Então, à medida que a gente vai evoluindo em compreensão, o nosso Deus também modifica. Vai ficando mais etéreo, mais poderoso. Acompanharam o raciocínio? Tem sentido isso até agora? Aí vem aquela visão humana de Deus, que existe até hoje. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Não é quem é. Porque quem é, diz que é uma pessoa. Kardec teve o cuidado de colocar o que é. Porque Deus não é uma pessoa. O Criador do universo, de todas as galáxias, de todos os universos paralelos, de todas as energias, não é um ser humano. Então é por isso que Kardec começa assim. Então aí já torna a nossa distância para Deus. Deus não pode ser um velhinho sentado num trono com uma roupa de rei, olhando um monte de televisão e vigiando a vida da gente. Isso é reduzir muito a imagem de Deus. O mais próximo que nós conseguimos imaginar é Jesus, que é o nosso Cristo planetário, é o governador da Terra. Ele assumiu a forma humana e esteve encarnado entre nós. Mas para assumir a forma humana também não foi de primeira, não. Ele teve que encolher a capacidade dele para poder ser compatível com o corpo humano. Olha como é que isso é complexo. Jesus a gente consegue imaginar. Deus, não. Ele está com ocupações maiores. Então você achar que você saiu de casa, que você deu uma topada no tijolo e que foi Deus que está te castigando, pelo amor de Deus, né? Deus está ocupado com a criação do universo. É igual uma fábrica. Não tem uma hierarquia na fábrica? Não tem o presidente da fábrica, o vice-presidente, os departamentos, os secretários? O universo é assim. Há um número muito grande de espíritos, cada um tomando conta do seu setor. E quem toma conta da gente diretamente? Quem é o nosso primeiro contato ali? O guardião espiritual, nosso anjo da guarda. A maioria de nós tem um.
É um espírito mais evoluído que a gente, que nos observa, que nos induz para o bem, que coloca ideias boas na nossa cabeça. Mas o nosso guia espiritual, ele não é o top das galáxias. Ele é melhor do que nós. Você não vai botar um professor universitário para tomar conta de uma criança de jardim de infância. Você vai colocar, sem diminuir as professoras, tá? É só um exemplo didático. Você vai botar uma professora de jardim de infância para tomar conta da criança, um professor universitário para tomar conta do universitário. Então, à medida que você evolui, o espírito guardião evolui também com você e ele vai ser um nível maior do que você. É coerente. É o que os espíritos nos ensinaram. Então, essa visão incompleta existe há muito tempo. Essa visão que Deus castiga, que Deus está com raiva da gente, que Deus pune. Até hoje, as pessoas têm essa preocupação. Não fala isso porque Deus vai te castigar. Não é? Imagine você está passando um bebê ali no berço, vira para você e fala, bobão, você é bobão. Você vai jogar um raio na cabeça do bebê porque te chamou de bobão. Não, é um bebê, não sabe o que fala, sabe o que é bobão. Né? E a distância de nós para Deus é muito maior do que a nossa com o bebê. Então você não vai ser castigado pelo que você fala. Deus não castiga ninguém. É tudo vibração. É tudo lei de causa e efeito. O que você joga no universo, uma parte fica em você. Se eu odiar ele, quando eu jogo a energia de ódio para ele, a primeira pessoa que recebe a energia de ódio sou eu. Aquela vibração de ódio desorganizadora passa por todas as células do meu corpo, pelo meu DNA, até chegar nele. E vai atingir ele se ele estiver na mesma vibração. Se ele não tiver, não vai atingir ele. Mas eu fui atingido. Então, muitas coisas que nos acontecem, somos nós mesmos que causamos. Por coisas que nós fazemos nessa vida, deixamos de fazer, e nas vidas anteriores que nós tivemos. Porque essa não é a primeira e nem vai ser a última. Então, essa história de que a minha religião é melhor, só a minha religião salva, Deus não tem religião. Jesus, quando andou sobre a terra, ele deixou uma recomendação. Um novo mandamento vos dou. Está na Bíblia, João 13, 34, 35. João, confiram lá. Que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, resumindo, o que Jesus disse? Você vai conhecer que me segue pelo amor que vocês têm entre vocês. Se você vai num templo, numa igreja, numa casa espírita, onde for, e as pessoas se amam, é um ambiente maravilhoso, são seguidores de Jesus. Se é um lugar que tem fofoca, inveja, reparando a roupa uma da outra, uma querendo tomar a posição da outra, disputa de poder, não é um lugar, ou aquela pessoa está totalmente desalinhada com o lugar. Não é porque a pessoa é católica, é espírita, é evangélica, que a pessoa evolui. Porque depende dela. Não é assim? Eu, quando comecei na minha jornada espírita, eu fui criado por uma mãe católica, das antigas, e o meu pai era católico, aquele católico que só vai em casamento e funeral. Católico convencional. E eu ia na igreja, e se eu me comportasse lá no Centro Levanta, eu ganhava bala na padaria depois, acho que é por isso que eu fui ficando gordinho, mas eu sempre fui guloso. Mas aquilo para mim não mudava a minha vida. Não fazia diferença para mim. E eu via o mundo como era, e eu pensava assim, quer saber de uma coisa? Esse negócio de Deus não existe não. Então eu entendo plenamente hoje as pessoas que não acreditam em Deus, porque eu não acreditava. Do jeito que me foi ensinado. Não existe não, isso aí é para consolar as pessoas. Para dizer assim, ó, não faz nada errado,
Nessa vida você vai se lascar, mas na outra você vai lá em cima, você vai receber tudo. Mas aqui você se comporta. Até que eu tive uma visão espiritual e comecei a ver espíritos. Já era médico, vou encurtar a história, porque o assunto não é esse. Achei que eu estava doido, porque aquilo não existia. Quem vê coisa que não existe é doido. Fui a 3 psiquiatras e ninguém fechava. Falava assim, você está muito nervoso, toma um diazepam. Eu falei, se você estivesse vendo o que eu estou vendo, meu filho, você também ficava nervoso. Aí, até que um dia, já sem saber para onde ir, falei com a minha mulher, que está aí fora. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou no centro espírita. Não vai não, você vai na missa, que tem muito tempo que a gente não vai na missa. Aí no último que apareceu, né, que eu estremeci, aí eu falei com ela assim, fui chamado lá no hospital, menti, né? Saí de carro, centro espírita. Cheguei no centro espírita, lá eles têm um balcão e ficam 2 plantonistas no SOS Press, né? Não era hora de nada lá, cheguei assim, bati no balcão, falei, quer falar com alguém que entende esse negócio de espírito aí? Vai ser um bar, né? Aí eles falaram, olha meu senhor, agora não tem atendimento, a palestra é dia tal, não sei o quê, mas o senhor está muito nervoso. Aí eu falei, se você estivesse vendo o que eu estou vendo, você também ficava nervoso. Aí pegaram uma mensagem impressa de Emmanuel, me deram, entra no salão, faça uma prece, aquele salão ali, entra lá, faz uma prece, o senhor vai se acalmar. Aí eu entrei no salão, sentei, falei, estou lascado, né? Estou doido, sou médico, perdi a profissão. Eu era capitão do exército, vou ser expulso do exército. Acabou a minha vida. Aí veio uma voz no meu ouvido. Quando der 6 horas da tarde, você senta lá fora no chafariz. Já estou lascado mesmo. Vou fazer o que a voz mandou, né? Saí, sentei no chafariz. Quando eu sentei no chafariz, parou um automóvel, desceu um oftalmologista, que me conhecia. Ô, Ademartino, o que você está fazendo aí? Aí eu comecei a chorar. Minha vida acabou, estou vendo coisa, estou maluco, não sei o quê. Ele ria. Ele já era espírita há muito tempo. Não, rapaz, não é isso não. Isso é mediunidade. Era aí que eu vou levar você para conhecer uma pessoa. Entrei no centro, comecei e estou tentando aprender a doutrina espírita até hoje. Minha vida mudou. Porque eu passei a entender o mundo, a entender as coisas, entender as desigualdades, entender por que nasce uma criança aleijada e outra perfeita, entender reencarnação, entender a lei de causa e efeito. E aí tudo começou a se encaixar. Quando eu chego no hospital, vejo uma pessoa muito boa sofrendo e uma pessoa muito ruim, com a saúde total, eu entendo. Porque eu tenho a doutrina espírita para me dar a ferramenta de entendimento do mundo. Mas no mundo inteiro, pessoas são mortas porque é de outra religião. Aqui não tem gente morta porque é de outro time de futebol? Botou uma camisa de futebol, o cara tem ódio dele? A gente é treinado para odiar, né? Em vez de ser treinado para amar. O mundo parece que está do avesso. Mas aí vem a doutrina espírita e nos explica. Transição planetária. Planeta de provas e expiações. E no planeta de provas e expiações, predomina o quê? O mal. Está na doutrina. A maioria das pessoas da Terra é do mal. Faz o mal. Mas você não precisa ser uma delas. Não é porque você está na lama que você vai engolir a lama e rolar na lama. Você vai andar por cima da lama. Você vai tentar se melhorar. Porque à medida que seu nível espiritual for melhorando, você vai ganhando liberdade. Seu conhecimento amplia. Seus dons espirituais vão destrancando. Porque todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos poderes, se é que a gente pode usar a palavra de poder. Mas eles vão sendo destrancados à medida que a gente evolui ou que é necessário para aquela encarnação que você vai chegar. Então não vou citar, e não é uma religião só, o pessoal fala muito da Idade Média, da Inquisição, põe na conta da Igreja Católica. Não foi só a Igreja Católica que perseguiu religiosos, não. Se vocês fizerem uma pesquisa, todas as religiões do mundo perseguiram quem não pensava como eles. E até hoje ainda é assim.
Tem lugar no mundo que parece que está há 300 anos atrás. Tem lugar no mundo que parece que ainda está na Idade Média, em alguns comportamentos. E quando você tem a visão que você é um espírito imortal, que você já viveu várias vidas, aquela situação que você está vivendo agora, aquele problema que você está vivendo agora, fica menor. Já pararam para pensar nisso? Dá um exemplo simples. Dói do mesmo jeito, tá? Você tem um filho muito difícil, ou uma filha muito difícil, ou uma esposa muito difícil, alguém muito difícil na família, todo mundo tem um, ou mais de um. Os premiados têm mais de um. E são aqueles que você não consegue ficar longe, né? Tem uns que a obrigação ali te enlaça de um jeito que você não consegue sair. Está ali por acaso, cegou e errou de endereço? Não. Aquele ser está ali para ver se ele evolui e para ver se ele te ajuda a evoluir. Porque você também evolui através dele. Um exemplo prático. Um espírito inteligente, avançado, nasce numa família de gente mais atrasada. Ele é muito inteligente e aquela família é muito ignorante. Ele está ali com o objetivo de ajudar a desenvolver quem está em volta. A missão dele é essa. Ser bom exemplo, tentar ajudar e estimular aquela família a evoluir. Se ele faz isso, todo mundo cresce. Ele cresce e a família cresce junto. Mas ele pode pensar assim, eu sou o top das galáxias aqui, né? Todo mundo é menos do que eu, então eu vou explorar todo mundo aqui. Como ele é mais inteligente, ele consegue roubar herança, roubar dinheiro, dar golpe no cartão, comprar as coisas no cartão da avó. Ou seja, ele não evoluiu, não aproveitou aquela situação e ainda se complicou mais. Porque era a chance dele dar uma levantada e ele acabou se enrolando mais com todos aqueles espíritos que estão ali. Então, às vezes, a gente vem numa condição de pobreza, a gente acha que espiritismo é bate-pronto, assim, né? Tem gente que acha que tem uma tabela lá em cima, né? Se matar, vai morrer. Se furar um olho, nasce com o olho furado. Não tem essa tabela, não. Não é assim, tão exato, não. Cada aprendizado, cada situação tem um jeito, atenuantes, agravantes, cada ser é especial e complexo. Então, às vezes, você vem, veio pobre, porque foi muito rico na outra vida, e veio pobre para pagar, porque ele explorou muito, agora ele é pobre. Não. Às vezes, não. Às vezes, na condição de pobre, é a melhor condição para ele evoluir, naquilo que ele veio no aprendizado agora. Há seres que vêm com problemas físicos, que aquele problema físico é só para ajudar a família a evoluir. Ele é um espírito, às vezes, altamente evoluído. Às vezes é um espírito todo paralisado, que não fala, não mexe, mas é um espírito evoluído que está ali. E o primeiro pensamento fala assim, aprontou todos na outra vida, veio todo deformado. Não é assim, tá? Então a doutrina espírita veio mudar esse olhar. E a gente aprende que a única coisa que nos liberta do sofrimento é o amor. O ódio nos prende. Quer ficar preso a alguém? Odeia essa pessoa. Odeia muito, porque você tem certeza que vai encarnar com ela de novo. Quer ficar livre da pessoa? Ama, sem esperar nada em troca. Porque a gente ainda é muito egoísta. A gente espera gratidão, a gente espera ser reconhecido. Amar por amar, a gente não está acostumado a fazer. A mãe ainda tem as mães ainda têm uma noção, porque tem mãe que ainda faz isso, né? Que entra na frente do filho para levar o tiro, que dá a vida pelo filho. Tem pais que fazem, mas é mais comum a mãe. Esse amor desinteressado. O filho apronta todas e ela continua gostando do filho. Faça o seu melhor. E o melhor nunca vai ser completo. Quantas vezes a gente carrega culpa, né? Morre uma pessoa,
da família, alguém próximo a nós que a gente tem que cuidar. É muito comum os idosos agora, né? Os idosos ficam muito tempo vivos e acamados, precisando de cuidados, e os filhos saem tudo fora, fica nas costas de um só. Ainda tem uns que falam assim, eu não vou lá porque eu não aguento ver papai assim. Oh, que gentil, né? Que alma doce. Então manda o dinheiro da fralda, manda o dinheiro do remédio, contrata um cuidador para me ajudar aqui, né? Não, a turma só sai fora e deixa nas suas costas. Deixa ele para lá, a escolha dele. Você está crescendo, você está evoluindo, você está fazendo seu exercício de amor, de doação. Não vou fazer isso não, porque minha mãe era uma peste, meu pai era uma peste, me maltratou muito, e daí? É um ser necessitado, você não está fazendo por gratidão. Você não vai deixar de fazer por vingança. Você vai fazer porque é um ser que está precisando de ajuda e você é a pessoa que está ali, que está em melhor condição de ajudar. Aí você está crescendo. Eu vou fazer com raiva. Faça com raiva. Eu não consigo sentir amor, não tem problema. É melhor do que não fazer. Porque a gente reclama muito. Um exemplo bobo que aconteceu comigo. Um dia eu saí de uma padaria, comprei um saco de pão de manhã. Aí chegou um sujeito e falou assim, me dá um pão, me dá um dinheiro. Aí eu tinha comprado a conta certa de pão lá para casa, né? Se eu tirasse um pão, eu tinha que voltar para a padaria. Eu preferi dar o dinheiro. Dei um dinheirinho pequeno para ele lá. E saí. Quando eu saí, uma senhora que estava saindo da padaria atrás falou assim, o senhor sabe que isso aí vai virar cachaça, né? Ele vem aqui para pedir que isso aí vai virar droga, vai virar cachaça. Eu falei, mas ele é que sabe o que vai fazer com o dinheiro, né? Não, porque esse povo não quer trabalhar, é porque é culpa do governo, é culpa não sei de quem. E aí começou a espalhar a culpa pelo mundo inteiro. Primeiro para o cara, depois para o mundo inteiro. A lição que eu tirei é o seguinte, o dinheiro que eu vou dar para essa pessoa não vai mudar a vida dela. Era muito pouco. Se ela for usar para o mal, a minha intenção, quando eu dei, não era para ele usar para o mal. Então a minha intenção foi boa. O que ele vai fazer depende dele. E é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada. Do que ficar só reclamando. Mesmo que a sua ajuda seja pequena, alguma ajuda é melhor do que nenhuma ajuda. Pensem nisso. Então, por causa desse monte de confusão religiosa, desse monte de injustiça do mundo, muitas pessoas pararam de acreditar em Deus. O número de céticos é muito grande, principalmente na Europa. Entre os jovens é altíssimo. Os índices de suicídio têm aumentado. No Brasil, antes da pandemia, era 5,6, se eu não me engano, em cada 100 mil pessoas. Agora está 7,8, depois da pandemia. Então, de cada 100 mil pessoas, 8 suicidam. Isso sem contar nas tentativas. Na Europa é 16. E nos países onde tem maior quantidade de gente cética, gente que não acredita em nada, o número de suicídios é maior. Porque se a pessoa não acredita em nada, está sofrendo, para ela morrer é uma solução. E na doutrina espírita nós aprendemos que a gente continua, que a vida continua, que se eu me matar não vai resolver nada. Além de eu morrer com todos os problemas que eu tinha, com todas as missões que eu não completei, eu ainda vou lesar o meu corpo, lesar meu perispírito, e isso aí vai refletir em consequências de sofrimento no mundo espiritual e nas próximas vidas. Então é melhor eu suportar qualquer coisa nessa vida do que eu me matar. Além disso, o Espiritismo ainda é protetor nesse sentido. E te mostra que tudo passa. A vida passa muito rápido. 70 anos, 80 anos não é nada. Já está chegando. Daqui a pouco a gente está embarcando para outra estação. É que a gente está tão preso neste papel, nesse personagem, que a gente acha que a vida é só isso. A vida é igual a novela. O cara, quando vai fazer novela, não é assim? Eles te dão agora você vai ser... Ela está desempenhando um papel. Na outra novela, ela vai ser uma mocinha.
né? Vai ser a avó de não sei quem, a protagonista. E na nossa vida é essa. Eu sou Demartino nessa vida, mas na passada eu não era Demartino, e na próxima eu não vou ser Demartino. E vou estar num aprendizado sequencial, conforme minha evolução. A gente vem como homem e vem como mulher. Porque há experiências que a gente no sexo masculino não consegue viver. E normalmente essa transição é gradual. Normalmente não é assim, essa eu sou homem, amanhã eu sou mulher. Normalmente vai havendo uma mudança de personalidade progressiva para não causar conflito. Mas há casos que a mudança é súbita. E aí você está com o corpo num sexo e a mente de outro sexo. Olha a complicação. Às vezes a missão exige que você venha num outro sexo. Chico Xavier, por exemplo, teve que nascer como homem. Porque a missão dele de psicografia era uma missão que ficava até de madrugada, à noite, andava sozinho nas ruas, e naquela época não ficava bem para uma mulher fazer isso, ela fica falada. Mas Chico Xavier, vocês podem ver os vídeos, ele era uma mãe, né? Era uma personalidade que você chegava perto, sentia acolhido como se fosse uma mãezona. Mas nessa encarnação, ele tinha que nascer homem. E algumas encarnações passadas, várias passadas, ele foi mulher. Aí a gente começa a entender melhor o mundo. Essa sensação de tristeza, de depressão, de vazio que a gente sente, que está faltando alguma coisa e você não sabe o quê, é boa. Porque essa sensação é que vai te fazer procurar um caminho. Essa sensação não é para deixar você deprimido tomando remédio sem sair de casa, não. É para falar assim, ó, tem alguma coisa errada com a sua vida, procura uma solução. Pode ser preciso remédio? Claro. Tem muitos casos que a gente vai tomar remédio a vida toda. Vai precisar de terapia, de psiquiatra? Tem casos que precisa sim. Mas se você se encontrar a causa do seu trauma, do seu desconforto, você vai sentir paz. Você vai se encontrar. Vai precisar de menos remédio. Você vai ser menos triste. Porque a felicidade completa não é desse mundo. A gente tem momentos de felicidade aqui na Terra. E se você aprender, você vai ter felicidade em momentos que ninguém tem. Você está lá na cama de hospital, segurando a mão da sua mãe que está morrendo, e você está feliz. E você está ali, está tendo a oportunidade de acompanhar ela na passagem. Que é uma honra. É difícil estar preparado para isso. Então, a descrença e a sensação de vazio é boa se te fizer buscar. Não é boa se te levar ao desespero. Jesus veio mostrar, olha, as leis do Pai são amorosas. Deus é justo. Deus não quer sacrifício. Deus não quer sua dor. Se você estudar história e costumes, aquela história veio para dizer assim, Deus não quer que vocês façam mais isso. Parem. Tudo tem que ser adaptado para a realidade da época, para a realidade do povo. Jesus, quando andou na Terra, ele não podia falar de tudo. Ele tinha que falar uma linguagem que o povo existia. Falei assim, por que Jesus não falou em reencarnação? Não podia ter falado? Gente, tem reencarnação? Mas se a pessoa não está dando conta da vida atual, vai falar das outras para quê? O foco agora é essa vida, você tem que dar certo aqui. Se você acredita em reencarnação ou não, não faz diferença. Você vai reencarnar. Quer saber se é verdade? É um pesquisador da Universidade de Virgínia que fez pesquisa com um monte de criança, mais de 3.000 casos. Agora ele já desencarnou, quem acompanha é um aluno dele, que ainda está vivo e continua as pesquisas, mas já tem muito livro publicado. Aqui no Brasil, o mais comum dele é 20 casos sugestivos de reencarnação. Não sei se tem na biblioteca, porque não é um livro muito comum. São crianças pequenininhas, de 3, 5 anos, de várias religiões, que chegaram perto do pai e da mãe e disseram assim, um dia a mãe foi bater no menino, o menino falou assim, quando eu era grande, você não me batia assim, não.
Aí ela, como assim? O menino tinha sido o pai dela. Era guarda, morreu com um tiro no coração numa loja, e a criança nasceu com defeito na válvula, exatamente no lugar onde levou o tiro. Como a encarnação foi muito rápida, e dentro do próprio ciclo familiar, ele guardava a memória. E assim ele tem muitos casos. E a família era evangélica, não acreditava em nada disso. Então não é uma questão de religião, tá? Na visão espírita, a gente vai entendendo. Aí quando Jesus diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que é usado muito em política, em tudo quanto é lugar, né? Isso que verdade é essa? Que verdade é essa que tanta gente fala? Onde é que está escrito? Que verdade que eu tenho que descobrir? A sua compreensão vai aumentando à medida que você vai se abrindo. À medida que você vai diminuindo os seus pré-conceitos. À medida que você para de acreditar no que as pessoas te falam e você vai verificar se aquilo é verdade. Quando alguém mandar um zap para você, você, em vez de repassar o zap para todo mundo, você abre a internet num site confiável e verifica se aquela informação é verdadeira, antes de repassar para as pessoas. E aí seu mundo vai se abrindo. Ah, o movimento Kardec inventou, está lá na Bíblia, ó. Os espíritas vão para o inferno. Não pode estar na Bíblia, porque quem inventou a palavra espiritismo foi Kardec. A palavra médium foi Kardec. Para coisas novas, novas palavras. Então, num livro escrito há 2000 anos atrás, não pode ter nenhuma terminologia espírita, porque não existia espiritismo naquela época. Foi colocada lá intencionalmente, para atrapalhar. Então, olha como é que o negócio é. E você vai bater de frente com uma pessoa que chega para discutir religião com você? O que vocês acham? Não. Ah, você está perdido, não sei o quê. Olha, eu respeito você. Nós dois trabalhamos para Jesus. O dono da empresa é o mesmo, só que a empresa é diferente. Cada empresa, um é Burger King, outro é McDonald's, cada um tem sua marca. Se você é trabalhador do bem, eu estou do seu lado. Vamos unir nossas forças. Nós temos que unir as forças de todas as religiões do bem para melhorar o mundo. E não ficar brigando um com o outro. Que é isso que a sombra quer. Como a gente está entrando no período de renovação, de regeneração da Terra, a vibração da Terra vai mudar e certos espíritos não vão conseguir reencarnar mais porque a energia não será compatível. Essa migração ela já vem acontecendo há muito tempo. Tem espíritos que já não estão renascendo na Terra mais, estão sendo levados para planetas primitivos, porque eles ainda são primitivos. E como a gente está chegando mais no final, uma quantidade de espíritos que estavam no mundo espiritual está tendo uma última chance de encarnar aqui. Para ver se dá certo. É a saideira. Ou vai ou racha, meu filho. Se você não conseguir, você vai ser migrado. Então, só vai continuar na Terra aqueles que atingirem um certo nível de evolução. Os outros irão para um planeta adequado ao nível deles. Não é castigo. É compatibilidade. Sapato 36 no pé 36. Sapato 40 no pé 40. E por assim vai. Nós aprendemos que a vida continua. Nós aprendemos que nós somos imortais. Nós aprendemos que existe a lei de causa e efeito. Tudo que eu faço gera consequência. Nós aprendemos que não existe uma coisa imutável, que à medida que eu vou vivendo, eu vou alterando o meu destino. Eu vou melhorando as coisas à medida que eu vou melhorando. Que o contato com o mundo espiritual é permanente. O céu não fica lá. O umbral não fica lá. Fica tudo aqui. São camadas de vibração e de energia no mesmo lugar. E eu sintonizo com isso, conforme as minhas vibrações, meus pensamentos e as minhas emoções. Eu uso sempre esse exemplo. Nós não temos aqui agora vários canais de televisão e rádio passando aqui dentro dessa sala? Não tá? Se eu botar uma televisão aqui, não pega?
Um rádio aqui eu não pego? Várias estações? Vocês estão ouvindo alguma? Por quê? Vocês não estão na sintonia daquele canal. Mas se você entrar naquela sintonia, você atrai espíritos que estão na mesma sintonia que você. É necessário ao homem passar pelo mal para aprender a fazer o bem? O que vocês acham? Todos nós teremos que um dia ter assassinado alguém para aprender a não matar? A gente tem que ter suicidado numa vida passada para não suicidar nessa? O que os Espíritos dizem é que não. Pelo mal, não. Mas pela ignorância, todos nós passamos. Nós nascemos espíritos simples, sem conhecimento, ignorantes, e vamos evoluindo. E à medida que a gente vai escolhendo, a gente vai trilhando o nosso caminho. Eu posso aprender. Então uma pessoa chega perto de mim e fala assim, não faça isso, rapaz, você vai se dar mal. Quem faz isso, acontece isso, isso e isso. E eu tenho um nível espiritual que já sou capaz de assimilar aquilo, não vou fazer. Pronto, não faço. Outros têm que fazer, quebrar a cara, para dizer, dói mesmo, é verdade, ó. Agora não faço mais. Tem outros que são mais espertos, vê o outro quebrando a cara, né? Fala lá, ele fez isso, quebrou a cara, não vou fazer. Aprendeu com sofrimento alheio. Então ele não precisou passar por aquilo para aprender. Então tem vários caminhos de aprendizado espiritual, dependendo do seu nível de percepção. E quando o espírito é muito imaturo, está muito verdinho, você ensina e ele continua errando. Não enfia o dedo na tomada, ele enfia. Não enfia o dedo na tomada, ele enfia. Mas a sementinha está lá. Então, domingo, ela falou aqui, tem evangelização e tem palestra pública, não é? Quem tem filhos, deveria trazer os filhos para a evangelização. A evangelização é um ensino moral, é um ensino de comportamento. Tem vários níveis de ensino, para que os nossos filhos aprendam o que era o bem. Fica a semente. Quando essa sementinha vai abrir, não sabemos. Porque os nossos filhos são espíritos. Antigos como nós. Nós já vivemos várias vidas e eles também. Eles têm cara de criancinha, mas não são criancinhas. São espíritos experientes. E às vezes a gente está junto por um compromisso. Às vezes ele vai evoluir e você não vai. Às vezes você evolui e ele não. A dor, ela é uma professora. A dor é sinal que alguma coisa está errada. Há coisas que nós não vamos conseguir tirar. Então muita gente procura o centro espírita, às vezes, para curar uma doença. Muita gente vem no centro espírita porque está com um problema muito sério. A maioria procura o centro espírita porque está em dor e sofrimento. É muito difícil a pessoa vir no centro espírita porque está bem. Ah, eu estou tão bem, quero aprender sobre Jesus. Quantos aqui fizeram isso? Eu mesmo fui no centro espírita porque eu achei que eu estava doido. Foi minha última escolha. Porque eu ouvia falar lá fora que aqui era lugar ruim, que aqui era coisa errada, que era coisa do diabo. Não é assim que eles falam? Que os diabos estão enganando a gente, que não existe espírito, que é tudo demônio que engana a gente nas comunicações. Tem como saber. Espíritos do mal se comunicam sim, mas os espíritos do bem também se comunicam. Então a gente vem pela dor. E às vezes a dor é a nossa cura. É aquilo que fez a gente encontrar o caminho. E às vezes aquela doença que você está, ela não pode ser curada. Porque faz parte do seu aprendizado. Mas você consegue alívio. Geralmente a gente consegue alguma melhora com isso. Nem sempre é cura. Mas há a melhora espiritual. A melhora do perispírito. E você vai se libertando. Estudem doutrina espírita. Estudem bons livros espíritas. Existe muito material por aí. Material certo e material errado. Porque hoje tudo que é espírita está tendo um canibalismo espiritual, né? Tem um grupo procurando as coisas espirituais na internet, então apareceu 1 milhão de podcast, canal,
falando de tudo que você quiser, de certo, de errado, de extraordinário, saibam filtrar. E como é que eu vou saber então? Eu sou lá, eu sou uma pessoa comum, estou assistindo o cara falar lá que viu isso, que viu aquilo, como é que eu vou saber? Se você participar do grupo de estudo, se você tiver noção da base da doutrina, você vai saber filtrar. E aí vai ser mais difícil alguém enganar você ou te enrolar. Senão fica complicado, você vai acreditar em tudo. É problema eu fazer isso? Depende da consequência. Ah, mas eu adoro acender uma vela para o meu anjo da guarda. Pode acender. Não é pecado, não existe pecado. Só não é necessário. Você vai gastar, vai ajudar a fábrica de vela. É só você fazer uma prece para o seu espírito guardião, seu anjo da guarda, que ele vai receber essa mensagem, não precisa de vela acesa. O objeto, o ritual, por isso que não tem aqui ritual, não tem objeto, não tem uma roupa especial, nada disso. E aí, voltando ao texto inicial que você falou, né? As pessoas estão mais preocupadas com as coisas externas do que com as coisas de dentro. Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento, né? Assim o ditado? Ah, lá tem umas roupas lindas, a gente canta, tem roupa para o coral, roupa para não sei o quê, né? Um monte de coisa de pendurar, assim, igual a árvore de Natal. Você não vai ser um espírito mais evoluído porque você está enfeitado, não. Não precisa acreditar em mim, tá? Eu estou aqui para provocar vocês, para vocês pensarem sobre a vida de vocês, o que vocês desejam, o que realmente trouxe vocês aqui, o que você quer para você, o que você precisa, qual é o seu projeto, está chegando no final do ano. O que você conquistou esse ano? Você vai saber se você teve aproveitamento no centro espírita, se você hoje é uma pessoa melhor do que foi há 3 anos atrás. Se você está do mesmo jeito, meu filho, dá uma sacudida aí, porque você está se enganando. Você dá igual aquelas pessoas que acham que ir uma vez por semana no centro, está com o ingresso para o nosso lar. Não está, não. A melhora individual, a melhora da sua vida, a melhora da sua sensação, a melhora do seu sentimento, a sua compreensão do mundo, tudo vai melhorando aos pouquinhos à medida que você vai melhorando. E quando vem um problema muito grave, você não desespera. Sofrer sim, mas desesperar não. Porque você sabe que tudo está em seu lugar. Tudo que nós vamos passar aqui na Terra, aqui no Brasil, aqui no mundo, nos próximos anos, é porque nós temos que passar. Esse é o nível do planeta, essa é a vibração do planeta, essa é a condição espiritual maior que envolve o planeta. Agora, não precisa ser a sua condição espiritual. O pessoal fala muito, né? A chuva molha o santo e o pecador. Mas tem um santo molhado e tem um pecador molhado. Como nós vamos passar pela terra, a escolha é nossa. Se nós vamos ser irmãos, aprendermos a nos amar, a nos respeitar, a ser seguidores de Jesus, depende de nós. Então, para a gente terminar a palestra, eu queria perguntar a vocês qual foi a religião que Jesus criou. Qual? Só isso. Olhar com os olhos do amor. Entender as diferenças. Né? Vários níveis de pessoas, vários níveis espirituais. Amar sem esperar nada em troca. Se doar, fazer o seu melhor onde você estiver. Você não vai ser perfeito. Depois você vai descobrir que poderia ter feito muito mais. A religião de Jesus é só o amor. As denominações, cada um escolhe aquela onde vai se desenvolver melhor. Se onde você está te deixando uma pessoa melhor, fica aí onde você está. Nós respeitamos. O Espiritismo, ele vai evoluir. Já está mudando e precisa mudar para acompanhar os tempos. Essa é a proposta de Kardec, não é? Estamos gravando a palestra. Se o som pegar, porque às vezes não pega microfone, essas coisas, a gente vai colocar no canal, no YouTube, @Ceareiros do Amor.
Nós colocamos ontem, foi ontem, um filme com a breve história do Espiritismo. A gente fez uma animação contando como que Kardec chegou ao Livro dos Espíritos e a codificação. Eu peguei a foto original de Kardec, antiga, restaurei a foto, botei Kardec vivo, sorrindo, da esposa de Kardec, está lá no vídeo. Espero que vocês gostem. É um vídeo curtinho, que é bom às vezes para você compartilhar com um amigo que não sabe nada de espiritismo. Meu primo mesmo, quando viu o vídeo, falou comigo assim, eu não sabia que o espiritismo era tão complexo assim. Ficou surpreso. Ele tinha uma outra ideia. Então, às vezes, em casa, a pessoa assiste o vídeo. Se você chamar para o centro, ela não vem. Eu vou ficar ali fora com a minha esposa, tem alguns livros que são de minha autoria. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre a palestra, nós estamos à disposição. Ah, ela mandou? Muito obrigado pela oportunidade de hoje, por a gente estar aprendendo junto.